No começo só havia escuridão, e no meio dessa escuridão um brilho, uma luz ofuscante apareceu. Não só uma, mas várias luzes, que criaram várias outras criaturas. Essas criaturas se tornaram em pessoas, seres muito poderosos, que começaram a se enfrentar. E verdadeiro caos de lutas, a escuridão observava de longe. E a escuridão decidiu não ficar mais quieta diante disso e decidiu como um contrapeso, assim como o Yin, o Yang, criar sua própria criação, e ele seria Phantamino. Galera, começa agora o spin-off de Tower of God, com ênfase em Urek Mazino, não somente o Urek Mazino, mas muitos outros personagens que vão fazer toda a diferença no futuro da torre. Fica aqui nesse vídeo comigo, galera. Eu vou falar pra vocês que essa spin-off me impressionou com a quantidade de coisas que ia trazer, porque não focou somente no Urek Mazino, ele é o astro desse capítulo, mas como vocês talvez tenham lido já, ênfase em várias coisas, até o início do mundo de Tower of God, esse grande início que semelha-se ao nosso. Tanto mais, depois que o Phantamino apareceu criado pela escuridão, assim passou um contrapeso, né, entre o bem e o mal, digamos assim. Não necessariamente que a luz sejam os do bem, é claro, mas ele veio lá, subjugou a maioria deles, se transformando em joias. E quando ele foi chamado de volta para a escuridão, ele achou melhor ficar onde estava. Ele gostou do que viu, ele pegou para si essas joias e guardou consigo e sumiu nesse vasto mundo. Com o tempo, a luz decidiu fazer alguma coisa e criou um ser muito poderoso para ir atrás dele. Precisamente nós vimos uma garota muito bonita por si, loira, e segurando um bebezinho que nós vimos um bebezinho já maroto, né? Já de braço cruzado, que era o Urek Mazino, que mija até ouro. Será que eles viram isso em Games of Thrones, em que os Lannister, precisamente Tywin Lannister, cagava ouro no rochedo Casterly? E no caso dessa história, o Urek Mazino mija ouro? Enfim, tô brincando com vocês, galera. Isso é muito interessante, que depois de um tempo a cena muda e já vamos pro futuro, quando o Urek Mazino acabou abrindo por si só a torre e tentando entender onde ele estava, até acaba encontrando com o Riddon. E o Riddon disse pra ele que ele não tinha acesso lá, era um lugar mais perigoso e ele não devia estar ali. E que queria sair. O Urek Mazino diz pra ele que queria sair da torre, ele não quer ficar mais lá. Mas o próprio Riddon diz pra ele que não sabe como sair da torre. É engraçado que a mesma pessoa que consegue escolher pessoas para entrar não sabe como sai. Será que realmente eles não sabem como que sai da torre? É intrigante esse personagem, né? Depois disso, como ele tem uma conversa, depois dessa conversa, o Urek decide subir a torre porque ele está atrás do Phantamino e ele diz: estou atrás do Phantamino e acabei caindo nesta torre. Então pode ser que eu encontre ele aqui. O Riddon não dá a certeza, mas também não nega. Com isso ele acaba caindo depois no andar de testes, que é aquele famoso andar que provavelmente quase todos os regulares caem, né? Praticamente todos devem cair lá, assim como o Ban, o Hack e o Águero Agnes. Nessa parte tem o mesmo estilo de esquema da missão. Tem 400 players e ali só tem que haver 200 até o final. Nós vemos várias pessoas se enfrentando. Uma garota da família Lopobi acaba ajudando um garotinho ali que parecia que estava num perrengue só. E eles acabam fazendo uma união interessante. E ela tem a sua própria estratégia. Não só por querer ter uma união com o garoto, mas sim vendo que ele é fraco. Bom, ele diz que é fraco pra ela, né? Porque ela acha mais interessante enfrentar no final, depois desses exames, se tiver que enfrentar as outras pessoas que estão subindo com ela, que sejam mais fracos para ela derrotar, do que enfrentar seres poderosos. Conversa vai e vem, eles andando ali, enfrentando outros guerreiros mais poderosos, que ela luta, a princípio ela mostra grande destreza com a espada. Ela percebe uma silhueta distante, em cima de uma montanha, e ela se esconde com o garoto. Essa é uma princesa Zahard. Galera, não sei, posso estar enganado, o Enryu comentou um negócio que faz muito sentido. Será que essa é a Eny Zahard? Será mesmo? Bom, nós não sabemos até. Só sabemos de uma coisa: enquanto o pau tá quebrando, pega pra capar, tá soltando nesse evento, o Urek Mazino tá dormindo de boa. E aí é que um grupo fã de Guns N' Roses aparece querendo dar uma surra nele porque acha um desrespeito. O cara simplesmente está lá deitado no chão, não estão nem aí. O engraçado é que na hora que eles vão dar os golpes nele, o cara desvia de uma forma bem de maestria e com simples chutes jogam-nos pra longe. E o nosso fãzaço do Guns do Axl Rose diz pra ele: não, beleza, foi mal aí ter atrapalhado seu sono. Que o Urek diz que atrapalhar o sono de alguém é algo muito absurdo, não pode fazer um negócio desse. E eu concordo com ele. Nesse momento, o Urek derruba e decide ficar de boa por ali. Só que aí a princesa, que havia notado esse garoto que estava dormindo, estava intrigada com ele. Como pode alguém, um irregular, dormindo num exame importante desse? Ela decide descer lá e finalizar o garoto que ele havia derrotado. Porque
O Hunker, responsável por estar executando esse evento, simplesmente diz para eles que, ó, o evento está quase acabando, faltam 10 minutos e falta uma pessoa ser finalizada. Essa é a regra, senão todos irão pagar. É nesse exato momento que a princesa diz que vai finalizar o cara pra ele, já que o Urek não queria fazer isso. E o Urek, até hoje na torre é assim, ele tem o poder e faz o que ele quer. Não quer matar, ele não vai matar, ele só nocauteou. E nesse momento ele acaba sendo atraído pela beleza da garota, né? Porque o cara é mulher, né? E vai, pega na mãozinha dela, assim, faz um carinho, sabe? Vocês que são charmosos, meus amigos, vocês que sabem conquistar uma verdadeira donzela, uma verdadeira dama, sabem o que eu tô falando. Se começa passando na mão, deixa quieto, senão minha patroa vai me matar. O legal dessa parte é que a princesa fica pistola da vida com ele e diz, ó, já que você não quer finalizar o cara, eu vou finalizar você, porque senão todos vamos ferrar aqui nesse exame, é óbvio. Mas, como bom moço, o Urek diz, eu já sei quem que a gente vai atacar. Não tem mais ninguém para atacar aqui, diz ela, porque deve estar todo mundo escondido agora, né, tá acabando o exame. Ele simplesmente aponta pro Hunker responsável e aplicar o exame. É claro que o Hunker não ia entender muito bem isso, falei, esse garoto deve estar muito estranho, né? Desce lá pra baixo e se impõe, dizendo como é que é. Tipo assim, galera, Urek regular, no começo da torre, tá ali querendo peitar e chamando pro X1 um Hunker, cara. O Hunker fica pistola da vida, põe a mão no ombro dele e diz, olha aqui, garoto, eu acho que você não entendeu a situação, e começa a soltar, aumentar o nível de força dele. A própria princesa fica preocupada, pensando, como se esperar de um Hunker, esse garoto à minha frente não entende o que está acontecendo. Mas não, o Urek simplesmente tira a mão dele do ombro e mostra pra ele que ele já tá se impondo sem nem usar um pingo de Shinsu, cara. Bom, o Urek Mazino tá ali, não é à toa, o cara é o Urek Mazino, você goste ou não. Infelizmente a gente não vai ter uma luta contra eles porque a sineta toca, porque alguém deve ter sido finalizado no meio do evento, acabando com este exame, fazendo com que um High Hunker apareça ali e diga que acabou o evento e tudo mais. O Hunker pede perdão para a princesa pela cena que ela viu e vai embora, dizendo que a próxima vez que o Urek fizer alguma gracinha dessa, não vai passar batido. E o Urek diz para ele, que pena, né? Pode vir quando quiser, acabo com você a hora que você quiser. Galera, a princípio eu digo pra vocês que esse capítulo eu achei muito louco, achei interessante, achei que apareceu mais do que eu esperava. E vai ter mais, saiu mais capítulos, tá? Mas eu quis trazer só essa palhinha pra vocês, pra gente conversar um pouco mais, tipo assim, cara, é interessante a gente ver que nessa época que o Urek entrou, realmente, de fato, o Zahard já tinha instaurado, digamos assim, a sua hierarquia, porque tem famílias já, né, comandando, até o princípio daquela garota loira da Lopobia, e tipo assim, é muito legal isso, e a gente vê um pouco mais, eu não sei até onde vai essa parte do Urek Mazino nos capítulos, mas assim que eu ler, que eu só li essa parte, que eu não tô podendo fazer força ainda de novo, depois eu explico o porquê. Deixa nos comentários se você leu o capítulo, você leu a mais do que eu, deixa aí o que você achou. Tamo junto até depois do fim, deixa panelada de Shinsu no canal.